Pode colocar aí avisar aí. Pronto. Então, boa noite a todos. Boa noite, Léo. Boa noite, André. Boa noite, Charles. Charles, André, Geila, todo mundo, né? Hoje, assim, hoje vai ser breve, capítulo 7, que é a parte do Cornélio Agripa, enfim. Às vezes eu vou chamar de Agripa, tá? Por conta do alemão, mas a galera na internet chama mais de Agripa, e tudo bem, né? Vem de Agripina, essa coisa toda. Então, esse capítulo, o capítulo 7, lembrando que falta mais ou menos 2 capítulos para ela chegar finalmente no Giordano Bruno, né? Então, ela está fazendo esse arrudeio, acho que é o arrudeio próprio de um bom livro de uma historiadora, né? A Franciette era uma historiadora, e é mais do que natural, como historiadora, ela fazer esse arrudeio, né? Essa contextualização, que é muito importante. Então, eu também estou muito ansioso para a gente chegar no Giordano Bruno, porque o Giordano Bruno é que a gente vai ver o esplendor filosófico mesmo, e da questão da magia, essa coisa toda, né? Então, o capítulo 7 é Estudos de Cornélio Agripa sobre a magia na Renascença, a magia no Renascimento, lá na página 152, tá? E aí, não sei se todos conhecem o Heinrich Cornélio Agrippa von Nettstein. Ele é um alemão, né, que nasceu em Colônia, ali por volta do século XV, né, um pouco do século XVI. Ele era astrólogo, ele era jurista, ele era astrônomo, que na época era astrologia, né, escritor, filósofo, médico, teólogo, alquimista, advogado, mercenário e ocultista. Você vai dizer assim, como é que ele era tudo isso? Primeiro que era muito comum no espírito do Renascimento essa coisa enciclopédica, e embora o Cornélio Agripa ele não fosse uma personalidade da universidade, assim mesmo e tal, um representante, um catedrático, ele tinha formação em arte, ele era versado em muitas coisas, né? Ele tinha uma memória muito boa, desde criança ele tinha uma vocação intelectual muito pronunciada, falava em latim desde muito cedo, e nós vamos ver que a Franciette, ela não quer se deter muito no Agripa como alguém importante no sentido da pessoa, né? Ela vê o Agripa como um sintoma de uma época, né, para entender ali o que é a magia do Renascimento. Então, ela olha para o Agripa muito mais nessa perspectiva de entender um pouco do que era a imagem do mago ali no Renascimento, né? Bom, e aí, o objetivo do capítulo é mostrar o quanto o Agripa reúne em torno de si o que poderia ser um emblema do mago da Renascença. E eu estava lendo um artigo sobre a magia na Antiguidade, a magia na Idade Média, né? O quanto a ideia da magia ela vai sofrendo mudanças, né, ao longo da história. E é muito importante a gente ter esse esquema, pelo menos para fins didáticos, né? Porque a magia na Antiguidade ela era uma coisa muito associada ao Império, ao poder, né, do imperador, ao poder do rei, né? Ali o mago era alguém que estava próximo ali à corte, né? Mas também passou a ser mal visto, a magia também passou a ser algo assim, sempre ligado à malandragem, sempre ligado assim a uma astúcia, de que alguém poderia enganar, né? Então tem essa face do mago, né? Como sendo o enganador, o catimbozeiro, né? Aqui também no tarô está um pouco expresso isso, com aquela figura do arcano, né, que ele é ali aqueles rapazes que ficavam jogando aqueles dados ali na Idade Média, né? E aí na Idade Média tem essa visão mais negativa da magia por conta do Santo Agostinho e da Igreja Cristã, essa coisa toda. E no Renascimento a gente vai ver que a magia tenta se irmanar ao cristianismo, tenta se coadunar com o cristianismo, mas ela renasce no Renascimento, renasce no Renascimento, né? Porque ali já se pronuncia uma preocupação com o mundo empírico, com a ciência natural, com o mundo moderno, com a ideia da natureza como liber mundis. Então a gente vai perceber que o renascimento da magia, aqui no Renascimento, está muito mais ligado a toda essa questão, vamos dizer assim, do interesse pela natureza. E aí, o que é interessante nesse capítulo da Franciette? É que o Cornélio, ele vai estruturar a sua obra a partir de um tripé muito interessante, que é o tripé da magia natural, da magia astral e da magia cerimonial ou magia religiosa. Então aqui está prefigurado todo um esquema cosmológico, herdeiro da Idade Média, como a gente pode ver, porque acima do astral tem o religioso, tem o supraceleste, né? E a gente já sabe que essa dimensão
é a dimensão da cabala, e a gente vê que no Renascimento, uma das grandes chaves da magia é esse encontro com a cabala judaica, né, com o espírito da cabala judaica, e aí vai nascer a cabala cristã, a cabala hermética, e esse esquema é muito interessante, né, porque ele vai estruturar toda a obra do Cornélio Agripa, e ele também está associado às três grandes ciências da época, né, que era a magia natural, estaria ligada à física, a magia astral estaria ligada à matemática, tá aqui, ó. E a magia cerimonial, a teologia. Isso é muito interessante, gente. Por quê? Porque os astrólogos antigos, a gente sabe disso, né, eram chamados de matematices. Então, o estudo da matemática e o estudo da astronomia, da astrologia dos astros, era praticamente coisas sinônimas, né? De aquele que faz o cálculo da revolução dos astros, aquele que faz o cálculo do mapa natal. Então, a matemática e a astronomia é essa ligação íntima entre uma e outra. Claro, isso vem dos egípcios, isso vem dos babilônicos, né? Isso vem da herança da antiguidade, passa pela Idade Média, e aqui no final da Idade Média, já para o Renascimento, a gente tem essa ideia de que a magia astral corresponderia à matemática e a magia cerimonial à teologia. Então, essa terceira dimensão aqui é muito interessante, né? Porque da ideia dos anjos, da cabala, da ideia do supraceleste, né? Da ideia de uma região que é acessível, mas que ao mesmo tempo é uma ruptura, né? Vamos dizer, uma ruptura de princípio com o que está aqui abaixo, né? E lembrando que esse astral, é interessante também a gente entender isso, tá? Esse astral, ele é como se fosse potência do natural, né? Semente do natural. Então, hoje em dia, como eu sempre falo, a gente olha para o céu, os astros, e a gente vê o infinito, né? A gente imagina o infinito, um universo finito. Isso deve muito ao Giordano Bruno também, já vi que o Giordano Bruno, ele antecipa essa ideia de infinito muito forte. Mas ali no Renascimento, e isso é a herança da Idade Média e da Mundo Antigo, o céu é mais ou menos a origem dos astros, a origem dos elementos, a origem de toda a força da Terra, né? Então, eles olhavam para esse céu como talvez um grande buraco, né? O buraco negro, fonte da vida, vamos dizer assim, onde tudo desceu dali. Então, é difícil a gente recuperar essa perspectiva, mas eu acho ela importante ver o céu, né, como a semente de tudo que tem na Terra, né? A origem do mundo terrestre, a origem do mundo elemental, natural, né? A gente hoje em dia tem uma perspectiva muito de cima para baixo, e eles tinham essa perspectiva de baixo para cima, né? E é engraçado que isso me lembra também o Dante Alighieri, né? Quando o filósofo, ele só consegue chegar até essa região e não consegue entrar no céu, né? Porque o filósofo é pagão e ele teria que ter o renascimento espiritual e ele não conseguiria chegar ele precisaria do cristianismo para chegar na esfera teológica. E é claro que aqui, obviamente, esse esquema triádico, ele corresponde também de alguma maneira ao natureza, homem, Deus, né? Natureza, a magia natural, física, o homem, o astral, porque o ser humano é casa das estrelas, né? O ser humano é o habitáculo das forças, o ser humano terrestre, né? É habitáculo dessas forças astrais, dessas forças dos planetas, e a dimensão teológica, que seria a dimensão propriamente do espírito, ou seja, a dimensão espiritual do homem, né? Então, a teologia aqui seria, vamos dizer assim, o conceito de espírito no sentido cheio, né? E eu vou pedir perdão a vocês por esse texto grande, por esse recorte grande, mas eu não tive como não recortar totalmente essa passagem, porque essa passagem eu acho que exprime a síntese de todo o capítulo, né, de todo o capítulo 7, e é sobre ela que a gente vai refletir aqui algumas coisas. Essa passagem também que ela fala de filosofia da magia, e eu fiquei muito feliz por perceber que não estou ficando doido sozinho. Alguém falou em filosofia da magia, além de mim, isso é bom, né? Para perceber que a gente não está sozinho, né? Até então, eu vim usando esse termo filosofia da magia, obviamente, com um certo temor, né, dos meus amigos filósofos, dizer como assim filosofia da magia, etc e tal, mas aqui nós já encontramos alguém que vai falar em termos de filosofia da magia. Então, essa passagem aqui, antes de eu chegar na filosofia da magia, essa passagem aqui, ela está na página 164. É uma passagem que ela sintetiza o que é o mago da Renascença, né? E por que ela foi procurar isso no Cornélio Agripa. E eu vou ler para vocês, para a gente perceber como é. Presta atenção. Todavia, não é simples, não é tão simples assim. Não é assim tão simples. A necromancia e as conjurações de Agripa não são medievais em seu espírito. Não são um clandestino negócio do perseguido mágico da Idade Média.
Ela surgiram investida dos nobres mantos do mago da Renascença, com a dignidade do mago renascentista. Cita-se a neoplatonização dos talismãs de Fitino. Citam-se as muitas referências à filosofia do corpus hermético, que situam a magia do Asclépio no contexto da filosofia hermética e do misticismo, tal como Fitino havia. E, acima de tudo, as vantagens da cabala prática, quando o conjurador é colocado em contato direto com o mundo angélico ou intelectual, ressaltam muito claramente como magia sacerdotal. A mais alta dignidade do mago consiste em sua função de sacerdote, que executa ritos religiosos e faz milagres religiosos. Seu, entre aspas, casamento da terra com o céu, e aí é uma expressão do Pico de la Mirándola, né? Magia é casar o céu e a terra. A gente lembra muito bem disso que a gente estudou de la Mirándola. Diz assim, ó, seu casamento da terra com o céu, graças à magia, e sua convocação dos anjos, graças à cabala. Conduzem-no à sua apoteose como mago religioso. Seus mágicos poderes nos mundos inferiores estão organicamente ligados a seus altos poderes religiosos no mundo intelectual, né? Então, o mago do Renascimento é esse mago que se vê como o elo entre o céu e a terra, como aquele que traz as forças superiores para purificar as inferiores e eleva as inferiores para encontrar as forças superiores. Então, o homem como uma ponte, o homem como um momento singular desse encontro, desses dois princípios, dessas duas dimensões, e, portanto, aí a gente sabe que aí entra o tema da dignidade do homem, né, o Pico de la Miranda. A dignidade do homem não é porque ele é o centro de todas as coisas, né? A gente tem, às vezes, essa leitura apressada do humanismo. Não é que o homem é o centro do universo, mas que o homem, a condição humana, é um momento singular desse encontro das forças, né? Ou seja, é o momento em que o divino se torna consciente de si mesmo e contempla a sua própria obra, né? E aí o que acontece? Aqui a gente tem que pensar uma coisa. Tudo bem, então o mago do Renascimento é um mago sacerdotal, porque ele tem essa índole sacerdotal, porque ele procura as virtudes, porque ele procura contato com os anjos, com a esfera supraceleste. O que diferencia, então, né, a pergunta que a gente pode fazer, o mago do Renascimento para o mago da Antiguidade? Né? O que diferencia ele? Ora, o mago da Antiguidade era um mago que estava ou ligado à corte real, a império, então ele tinha um lugar, né, que só ele poderia praticar a magia, então a magia era protegida, né, por exemplo, no Egito, não era qualquer pessoa que podia praticar magia, tinha um sacerdote que podiam realizar a magia, né, apesar de toda a cosmovisão dos egípcios ser uma cosmovisão mágica, mas os ritos mágicos que tinham mais ligação com a religiosidade egípcia eram praticados por um sacerdote. Só que esse sacerdote, no mundo antigo, ele cumpria uma função institucional muito clara, né, que depois passou a ser perseguida, né? Por exemplo, no próprio Império Romano já se perseguia. E aí uma das chaves para a gente entender o que é a magia no mundo antigo é a obra do Apuleio, né? Eu estava lendo um texto que eu vou colocar no grupo, muito bom, sobre magia na antiguidade, e que ele diz que a obra do Apuleio ali é que dá a entender o que é como era vista a magia no mundo antigo, ali do romano, né? Já ali greco-romano, que começou a ser perseguido porque começou-se a alguns sabichões a se aproveitarem da credulidade do povo, né? E também no mundo antigo, a magia, ela estava muito associada a essa ideia de um poder que pode sair do nosso controle e, portanto, é algo perigoso, e, portanto, é algo tenebroso, e, portanto, você ser acusado de magia no mundo antigo era uma coisa muito grave, e que dava um processo jurídico muito forte. Então, era uma coisa que você fazia muito escondido, e aí tem a questão de por que os magos se escondem, né? Vão para o oculto, para as sombras, para o ocultismo. No Renascimento, o que a gente percebe? No Renascimento, a figura do mago se individualiza mais, né? Já estamos caminhando aqui naquilo que o Heidegger vai chamar de metafísica da subjetividade, né? Aqui no Renascimento, a gente já está se individualizando, já está chegando na modernidade, já está nos alvorecer da modernidade. Então, aqui no Renascimento, a magia não está mais ligada a uma instituição, né, como no mundo antigo, mas está ligada ao mago mais individualmente, né?
está mais ligado ao sacerdócio, né, que é fundado num saber sobre a natureza, sobre a alma do mundo, e a alma do mundo corresponde ao natural e o astral, e sobre aquilo que está além da alma do mundo, que é o mundo divino, o mundo angélico. Então, o mago do Renascimento, ele é um mediador entre o céu e a terra. E aí, nós percebemos essa ideia do céu e da terra, o quanto a presença da cosmovisão cristã vai ser fundante, né, para poder pensar a magia no Renascimento, para poder pensar essa diferença do mago no Renascimento. E aí, filosofia da magia. Ela usa esse termo na página 159, eu achei muito interessante, e ela diz assim: a filosofia da magia é importante nessa obra. Parte dela consiste no costumeiro material a respeito da alma do mundo, com a habitual citação de Virgílio, mens agitat molem, mas Agripa está igualmente utilizando o material do corpus hermético, que ele cita constantemente, diferente dos neoplatônicos de Alexandria, que não citam corpus herméticos, né? É uma coisa intrigante. Por que Plotino não cita o corpus herméticos, né? É uma coisa que a gente viu lá no semestre passado. Aqui não, o Renascimento já se cita diretamente o corpus hermético, que ele cita constantemente, entretanto, sobre a forma, é claro, de opiniões ou ditos de Hermes Trismegisto. No tocante à alma do mundo, ele menciona o Tratado de Mercúrio, dos tratados herméticos analisados no segundo, com sua gnose otimista da divindade do mundo e sua animação, exemplificada no movimento contínuo da Terra, com as coisas que crescem e decrescem, cujo movimento demonstra que ela é viva. Então, ele está dizendo aqui que o Cornélio Agripa, ele tinha toda essa aproximação do corpus hermético, como teve o Fitino, da Cabala, como teve o Pico de la Miranda, e ele lia o Reuchlin, né? Então a gente percebe que a história do Cornélio Agripa, ele vai se aproximando mais do cristianismo, e ele quer rechaçar a magia, a astrologia, por conta da proximidade dos protetores dele, né? Da rainha lá e da princesa, que era muito católica, e ora ele aproxima-se disso, né? Então, aqui, quando se fala em filosofia da magia, olha como é interessante. O conceito de alma do mundo é um conceito central. Então, o conceito, talvez, né, é uma coisa que a gente possa pensar, talvez o conceito central de toda a filosofia da magia seja, peraí, deixa eu parar aqui de apresentar, seja o conceito de alma do mundo. Só um minutinho, deixa eu continuar aqui apresentando. Peraí. Ah, porque perdeu a conexão aqui. Bom, deixa eu só ver aqui, peraí. Pedir para quem entrar de novo. Mas assim, gente, aquele era o último slide, tá? Então, assim, depois daquele lá, eu não iria falar mais. Deixa eu só voltar aqui a apresentar, peraí. Pronto, eu vou conseguir voltar a apresentar. E aí, eu queria fazer só um resumo. Queria só fazer um resumo. Ah, tem que pedir para entrar de novo, né? Queria só fazer um resumo do porquê que ela escolhe o Cornélio Agripa, né? Ela, enquanto eu tento entrar aqui, o engraçado, assim, agora falando aqui um pouco, quando eu tento entrar aqui um pouco do Cornélio, eu tava vendo um pouco da história da vida dele. Meu Deus do céu, vocês já viram a história da vida dele, é uma coisa muito conturbada, cheia de altos e baixos, e não é à toa que o Eliphas Levi usa, né, da história do Cornélio Agripa para meio que assustar as pessoas lá no Dogma Ritual de Alta Magia. Quem já leu vê que ele usa o Cornélio Agripa como uma expressão de alguém que diz assim, olha como a magia é algo sério, né? Olha como a magia é alguma coisa que se você se meter de brincar, você termina como esse cara aqui. Aí cita o Cornélio Agripa. Bom, eu tô com um probleminha para entrar aqui, mas aquele era o último slide, praticamente, e aí eu vou fazer aqui uma síntese geral para a gente poder passar as falas, né, para a gente poder conversar um pouco sobre a filosofia da magia. Então, gente, foi basicamente isso. É um capítulo rápido, é um capítulo de passagem, né, como dá para perceber. Ela não tem pretensão de aprofundar o Cornélio Agripa. Eu adorei a obra, os três, a filosofia oculta, né, os 3 volumes lá, estava dando uma olhada, achei muito interessante. E ela passa por esse pensador para falar do que é o mago do Renascimento, e o Cornélio Agripa, ele é esse emblema, né, do mago que se envolve com ideia sacerdotal, que lê o corpus hermético, que pensa a magia nessas 3 dimensões, que teve influência do Reuchlin, que era o grande hebraísta, né, alemão, que teve como mestre o Tritêmio, né, o Tritêmio era o mestre do Cornélio Agripa. O Cornélio Agripa também se inspira a pensar a magia
a partir, voltou a entrar, né? A partir de Santo Alberto Magno, eu acho isso um dado interessante para a gente olhar o que Santo Alberto Magno traz sobre uma astrologia cristã, né, sobre toda essa perspectiva da Idade Média, dessa cosmologia, dessas forças da natureza, mas numa perspectiva cristã. Então, Santo Alberto Magno talvez seja uma chave interessante para a gente poder pensar essas questões, né? E, obviamente, é como eu disse para vocês, assim, eu confesso para vocês que o Cornélio Agripa nunca foi assim um autor que eu me detivesse assim por bastante tempo, né? Assim, nunca me detive a ler e tal. E inclusive agora que eu me aproximei por conta dessa aula, eu achei bastante interessante. E quem sabe no futuro a gente fazer um mergulho nesse livro, né? Assim, eu achei inclusive o diagnóstico da Franci Yates muito severo com o o Agripa, né? A Agripa não é muito um mago mesmo, mago era o Cardano, como ela fala no começo do começo lá do capítulo. E eu descobri que ali ela tá só papagaiando um autor que fala sobre magia. Tava lendo outro artigo, o cara fala a mesma coisa que ela. E eu pensei, ela era Franci Yates, mas não era Franci Yates, era um cara, um autor mais antigo. Posso até colocar no grupo, inclusive, esse artigo. Né? Então ali ela meio que somou coro, né, somou voz com o cara. Eu acho que foi um diagnóstico assim, um pouco precipitado dizer que o Cornélio Agripa não tem importância para a magia. Eu acho, você vê, por exemplo, se ele teve uma grande importância por Livro Levi, então obviamente ele vai ter uma grande importância para a história da magia. Acho que foi um argumento um pouco apressado dela para condenar o Cornélio Agripa. E é basicamente isso. O que é interessante a gente fechar aqui, né, é o quanto já se começa a necessidade de operacionalidade da magia, né? De magia que põe em operação as forças do mundo. E é importante a gente entender isso, porque a gente está ali no comecinho do germe do que vai ser a ciência moderna depois, né? Então, essa proximidade com a ciência moderna, com a importância do empírico, da experiência, da operacionalidade, do saber é poder, né, como diz Francis Bacon, que é mais ou menos dessa época aí, por aí, né, então essa mentalidade de que o saber é um poder sobre o mundo e que a experiência, a prática, a operacionalidade começa a ganhar prevalência, explica por que é que a Agripa, depois o John Dee, Fitino, por que eles tinham essa preocupação já forte em operar a magia, né, não só ler sobre ela, refletir sobre ela, mas exercitar-se nesse conhecimento. E o esforço que eles fazem, teológico, inclusive, para. O teológico que eu falo é mais Marcelo Pitino, né? Para poder dizer que a magia não se contrapõe ao cristianismo, porque ela é a própria filosofia da natureza, e se a natureza é criada por Deus, então a magia natural, ela seria essencialmente divina, porque ela estaria em concordância com as leis divinas, né, com as leis de Deus. E aí tem uma perspectiva teológica muito forte colocada, né? Bom, basicamente isso. No próximo capítulo, ela vai falar sobre o hermetismo no século XV, e depois o outro capítulo vai falar ainda mais de alguma coisa, contra a magia, na verdade, a gente vai explorar um pouco as percepções contra a magia ao longo da história, e aí ela chega finalmente no Giordano Bruno. Talvez daqui a 2 encontros a gente finalmente comece a pensar o Giordano Bruno, né? E eu termino por aqui a apresentação, vou tirar aqui o fone e deixo aberto para vocês comentarem o que quiserem, seja sobre a aula, seja sobre qualquer outra coisa. Fiquem à vontade, tá bom? Agora eu quero ouvir vocês, tá? Podem falar aí. Fogo no parquinho. Fala pessoal, Boa noite. boa noite já e parabéns, viu? Muito bom, muito boa aula. Eu achei interessante na parte que tu fala que os magos no começo, né, eles estão associados a quem está no poder, ao rei. Lembrei muito daquele texto lá do Faraó e Moisés, onde o Faraó chama os magos, né? Então realmente os magos estão ali a serviço do Faraó e isso com o tempo vai se perdendo, né? E os magos se ocultam. E aí, com o tempo, tu acabou de falar e citar, de onde e tudo, veio-se a necessidade de colocar magia no mundo, né? E eu fico vendo como isso está acontecendo cada vez mais, né? As pessoas tendo acesso à magia e
autores, artistas, colocando a magia em literatura, em filmes, né, em livros de maneira velada. Né? Isso acontece também um pouco. Né? E o que eu acho interessante também é o fato de o SUS, a psicologia, tá se abrindo aos pouquinhos para o pensamento mágico, né? As terapias holísticas, né? Tem se colocado um espaço de discussão, né? Até que ponto a fé consegue realmente transformar a mentalidade da pessoa e curar uma doença, né? Então, querendo ou não, existe um pouco aí de magia no meio, né? E eu acho interessante que a humanidade está evoluindo para deixar a magia mais clara possível. Eu acho, não sei o que é que tu acha. Tu acha que a magia Muito vai boa, se aparecer ao mundo? muito boa essa Ou ela pergunta. sempre vai ficar oculta? Muito boa essa pergunta, porque assim, é interessante, assim, porque essa diferença entre o que é magia, né, e o que é ciência é uma diferença nossa, moderna. A gente não lembra disso, né? Foi nós que diferenciamos o que é magia e o que é ciência. Isso ficou muito forte no iluminismo, século XVIII. Mas, se eu ressuscitasse aqui, agora, um egípcio do Egito Antigo, o celular seria magia, o remédio seria magia, o telefone seria magia. Ou seja, aquilo que para nós é ciência, para ele continuaria no âmbito da magia. Interessante o que eu estou falando. Ou seja, a ciência é a continuação, é a magia aplicada. Interessante isso, né? Então, ou seja, a magia nunca saiu do mundo da vida. Ela só saiu do mundo dos fenômenos, do mundo da ciência. Né? O mundo da ciência moderna jogou a magia para o oculto e, no entanto, né, ao nosso mundo, ele ser mundo desencantado, né? É inclusive o mundo que o Novalis tenta reagir, né? E a cada dia que passa, eu descubro que eu sou essencialmente novaliano nesse questão da magia, cada dia mais forte isso, né? Eu estou junto com o Novalis nessa empreitada de reenxergar a magia no mundo. Sabe quando foi? Eu quero ver o cara falando, mas sabe quando foi que eu vi isso? Eu percebi isso no dia a dia, sabe? No dia a dia, o quanto eu almoço na escola, né? Que eu trabalho. Isso, meu Deus do céu, Charles, exatamente. O Walter Benjamin, você trouxe a referência excelente. Eu quero essa frase lá no grupo, tá? Para a gente poder pegar essa frase, que o Walter Benjamin eu acho muito interessante. E eu vi essa questão da magia, viu, Ítalo? Quando eu almoçando na escola, né? As merendeiras, elas. Aquela comida que elas fazem, ela pega vários ingredientes e tal, e fica uma coisa tão gostosa. Porque assim, puxa, isso só pode ser mágico. Assim, como é que ela juntou aquilo dali, né? E trouxe aquela comida, né? Então, o que acontece? Então, o que eu acho? Eu acho que o século XX e o século XXI, mais o século XX, ele concorre realmente para encontrar uma cidadania filosófica, sociológica e humana para o pensamento mágico. Então, o esforço que está sendo feito é justamente esse, né? E aqui a gente está nesse esforço também, né? De encontrar, né? De que modo a magia ainda habita o mundo do sentido, o mundo do significado, o mundo da experiência humana. Porque, sabe, você pensar numa pessoa e a pessoa ligar para você, só pode ser mágico. Não tem outra explicação, não tem outra palavra, né? É mágico, não tem outra. E assim, então, a magia, cada dia que passa, eu estou percebendo que a magia, ela é, vamos dizer assim, uma estrutura que está no nosso mundo e que a ciência moderna não destruiu. A ciência moderna pode ter dado um outro sentido, mas ela continua. E essa frase do Charles que trouxe de Walter Benjamin é exatamente isso. A diferença entre magia e ciência é uma variável histórica, né? Ou seja, nós que dividimos, né? Mas é meio mágico. E assim, como várias coisas do nosso dia a dia, pequenas coisas são mágicas, sabe? Sabe? Por exemplo, assim, eu estava meio assim, estava em casa, eu peguei e fui sair de bicicleta. O movimento do meu corpo oxigenou meu cérebro e eu tive uma melhora do humor. Isso é mágico. Isso para nós é químico, no mundo moderno, mas o fato de ser químico não exclui o horizonte maior, mais antropológico, que é o horizonte do mágico. Então eu percebo que
o mágico, o pensamento mágico, ele vai ser sempre o pano de fundo da nossa cognição, sabe? Assim, parece que a nossa cognição, né, ainda se estrutura ali. Eu quero ouvir o Caio falando. Fala, Caio. Salve, salve. Só um pequeno adendo que o Anael citou a questão do Antigo Egito, mas a gente não precisa voltar tanto no tempo, porque Eliphas Levi, no História da Magia, e isso é do século XIX, ele descreve a magia como sendo uma ciência exata. O Crowley descreve a magia como uma arte e uma ciência. Quando o Crowley ele funda a Astrum Argentum, que é a ordem dele, ele dá o segundo mote, que é o objetivo da religião pelo método da ciência. Então, a partir de quando que a gente tem esse divórcio tão forte entre ciência e magia? Na minha visão, é a partir de Karl Popper, em que a gente passa a ter essa episteme que é usada hoje na academia de ciência, que a ciência tem que passar por aqueles 3 processos, que é todo experimento poder ser repetido, poder ser reproduzido e poder ser refutado, passar pela falsibilidade. Muito bem, Deslava. Mas antes disso, a ciência estava muito mais atrelada à ideia de você fazer experimentos e você criar regras para esses experimentos. Então, por exemplo, na percepção do Crowley, não importa se existe algo sobrenatural, algo espiritual, ou se a magia é só psicológico, o que importa é que você faz experimentos e você obtém resultados. Então, na visão do Crowley, isso por si só categoriza a magia como algo científico. Então, como essa frase que a gente viu agora, que é a diferença entre a ciência e a magia é uma questão histórica, porque a diferença está simplesmente em como você define ambas as coisas. E hoje mesmo eu resolvi brincar assim com o chat GPT e tentei convencer o chat GPT que ele era um servidor de magia do caos. Mas ele foi teimoso e insistiu que ele não era, mas eu insisti que ele era. E é basicamente isso. E aí ele já sabe mentir. Ele, mano, safado, viu? Ah, é o Daimon, virou o Daimon ele. Ele sempre fala. Ele dizia assim: eu não sou capaz de nada mágico nem sobrenatural. Mas daí eu respondia para ele: não, mas se eu definir o mágico como mudança através de manipulação de linguagem, então a programação é mágica e o mágico não pressupõe sobrenatural. Você é um servidor de magia do caos. E dele continuava insistindo: eu sou feito de programação, eu não sou capaz de nada mágico. Então, fazer um comentário sobre essa questão aí do chat GPT, que envolve inteligência artificial, que é um tema que eu tenho estudado bastante aí nos últimos tempos, né? A gente pensa que essa inteligência artificial do chat GPT é algo que se autotreina conforme a gente vai interagindo, né? Só que, na verdade, todas aquelas respostas, elas são baseadas em um modelo que ele é pré-treinado através de um processo de deep learning, com base em um monte de banco de dados, né? Porém, ele fica restrito àquilo que ele foi treinado. Então, não tem como você ensinar algo novo para aquele modelo, né? E eu acho que, nesse ponto, o programador, hoje em dia, ele está fazendo, de fato, a magia mais objetiva possível. Porque até a linguagem de programação, se a gente for analisar aquelas linguagens de baixo nível que eles falam, né? Aquelas que até hoje eles usam na Assembly e tal, é um negócio que tem muitas equivalências com o processo mental, tá ligado? E como que a gente vai condicionando até o nosso próprio sistema nervoso, entendeu? Então, é um negócio, é como se fosse um espelho dessa consciência humana, só que
traduzida na forma de dados. Então, a partir disso, eu posso programar, criar um servidor de magia do caos baseado num modelo que vai servir para uma plataforma tipo ChatGPT, entendeu? Mas o ChatGPT em si, ele não vai fazer nada que você ordenar para ele lá, né? Ele vai ficar sempre replicando respostas dentro daquele horizonte no qual ele foi treinado, né? Tem essa limitação. Mas a pessoa que programou ele criou um servidor de magia do caos, querendo ou não, entendeu? Isso eu acho interessante. Interessante. Assim, o Foucault, né? O Foucault, ele tem uma obra chamada A Palavra e as Coisas, né? Em que ele vai diagnosticar a epistemologia do mundo moderno e a epistemologia ali do Renascimento, né? Que era a linguagem das similitudes. Por que Marte tem a ver com sangue, com fogo? Porque a episteme do Renascimento é uma episteme que trabalha pela ideia da analogia, né? E aí a ciência moderna, que começa com Galileu, né? Galileu, ela é metodologicamente algo que matematiza o mundo, né? Analítico, as partes, né? Então, enquanto o esquema do Renascimento estava no campo da analogia, e aí chega um momento que se esgota, porque a analogia ela volta para si mesma, né? O Marte tem a ver com fogo, tem a ver com sangue, tem a ver com Marte. Então, tem uma certa circularidade esse pensamento da similitude, e ele acha que isso é o que vai dar um certo cansaço epistêmico. O que acontece? Acontece que a ciência moderna, essa divisão de magia e ciência, no sentido histórico, né? Do nascimento, tem a ver com o nascimento da modernidade, da ciência moderna, portanto é Galileu, né? Mas a fala do Karl Popper foi interessante, a tese do Karl Popper, porque, tudo bem, não é ali que magia e ciência se diferenciam no sentido histórico, mas é ali que ele se diferencia da maneira mais específica, porque o Karl Popper vai definir mais claramente o que é a ciência moderna, né? O que é a ciência natural, o que é essa ciência, né? Só pode ser científico aquilo que pode ser falseado. Se algo não puder ser falso, algo não é científico, porque a ciência é essa capacidade, né, de falsibilidade e de reinvenção de si, né, essa coisa toda de testar, e a possibilidade de ser falso é justamente a condição fundamental da possibilidade do científico. Então, realmente, o Karl Popper, talvez ele traga, assim, um aprofundamento dessa divisão entre magia e ciência. Mas, historicamente, eu penso que venha lá do Galileu, né? Porque já começa bem antes essa diferença, né? Assim, por exemplo, eu acho que essa diferença começa já quando já se diferencia astronomia de astrologia. Astronomia e astrologia, né? O que é astrologia? A astrologia é a astronomia do mundo antigo e ela opera sob o regime da analogia, né? Ou seja, a analogia dos planetas com os elementos, com os animais, com o cheiro, com as plantas. Por que isso opera? Porque eles acreditavam que em cada parte tinha o todo. O todo era reproduzido em cada parte. Então, todos os planetas estão em uma planta. Só que tem um planeta mais predominante que os outros daquela planta. E por isso aquela planta é de Marte, por isso aquela planta é de Saturno, por isso aquela planta é da Lua. Aí o que acontece? A episteme moderna rompe com isso, né? Ou seja, agora, o que é astronomia? A astronomia é medir. Vamos medir a massa do planeta, a sua atmosfera, a sua distância do Sol, o seu tamanho, né? Então é engraçado isso porque se o pessoal do Renascimento estivesse vivo hoje em dia, eles diriam, olha, isso aí que vocês estão chamando de ciência, seu mundo moderno, é, na verdade, a arte de medir. Vocês estão medindo o mundo e estão falando sobre esse mundo a partir desse ângulo da medida. Ou seja, nós medimos o mundo e nós falamos sobre o mundo como nós o medimos. Né? Ou seja, a ciência, antes da modernidade, era a ciência da vida. Então, na vida estavam os anjos, na vida estavam os demônios, na vida está o amor, a guerra, na vida está atravessamentos que não se dão como fenômenos, né? Analisáveis pela ciência moderna. Então, o que acontece? Então, há uma ciência da vida e há uma ciência dos fenômenos. Então, talvez a modernidade ela esteja inaugurando uma ciência do fenômeno, né? O Wilber incorporou esse critério de falsibilidade financeira para a obtenção do conhecimento. Eu queria ver falando sobre o que é o Wilber. Deixa eu ver aqui, peraí. Sim, esse é o modelo de conhecimento integral. Pois é, interessante isso. Até o que depois falar sobre o que é o Wilber,
mas eu precisaria ler mais ele, né? Porque o Jacob Boehme tem umas ideias que acho que dá para fazer um nexo aí, Jacob Boehme. Pois é, e assim, é interessante isso, né? Porque a magia, o pensamento mágico, ele ainda é estruturante de algumas colagens do nosso mundo, né? Ou seja, eu sei que a cozinheira que faz uma boa comida, ela juntou os ingredientes na maneira certa. Eu sei que tem uma explicação científica porque aquela comida ficou boa, né? Eu sei disso. Só que no mundo da vida, aquela comida é mágica porque ela foi feita pela minha avó, né? Porque ela foi feita por alguém especial para mim. Então ela tem um poder sobre mim. Então ela exerce um poder que vem do simbólico, né? Então, mais uma vez, essa coisa da magia com o simbólico, com a linguagem, talvez seja muito radical, né? Seja o simbólico, é a epifania do simbólico, vamos dizer assim, né? Então, o que acontece? Então, a magia, ela só saiu do mundo dos fenômenos, do mundo da experiência, né? Mas na vida, não, exatamente, é mágico, né? Então, a magia, ela está no mundo da vida. É incrível isso, né? Ela está muito presente nos modos como nós humanos constituímos o sentido do mundo, né? Então, o que eu estou querendo pensar é o seguinte: a ciência moderna não aboliu a magia, talvez, né? A ciência moderna, ela instituiu, talvez, vamos dizer assim, uma região, né, onde nós medimos o mundo, né, e nós precisamos compartilhar essas medições por questões de sobrevivência prática da civilização, assim, da quantidade populacional, da forma de sociedade moderna, então elas precisam da ciência moderna, né? Ou seja, a ciência moderna, ele parece meio óbvio, mas não é, a ciência moderna é uma demanda do mundo moderno. Interessante isso, né? E a magia foi a demanda do mundo antigo, do mundo medieval, do mundo do Renascimento. E ela cumpriu essa demanda, né? E aí o que acontece? Ela continua ainda no nosso mundo, mas ela continua, como é o que eu disse, né? Os antigos não negariam a magia em uma cura, você tomar um remédio e você curou a sua garganta. Você foi no médico e passou um pouco e você tomou. Isso não deixaria de ser mágico. É interessante isso, né? Para uma visão antiga. Isso continuaria sendo mágico, né? Mas para nós, não. Nós separamos as duas coisas, né? Interessante isso. Então, eu deixo aberto aí para vocês falarem do Ken Wilber, ou lá do Ken Wilber, do Leonardo, ou Ítalo. A magia de fato... Eu estava vendo um podcast, acho que era com o Del Débio e um cara lá que era professor de letras. E aí ele trouxe, logo dizendo que uma das primeiras cadeiras da faculdade, né, o cara vai estudar a linguagem e as palavras. E que a linguagem, ela forma o nosso modo de pensar. Então, assim, se nós temos aqui no Brasil determinados vocabulários, né, são esses vocabulários, né, essa linguagem, esse poder, que vai fazer com que a gente pense de determinada forma, né? Porque a gente tem essas palavras, tanto é que a gente pensa conforme o nosso vocabulário, né? Então a linguagem, ela determina, a princípio, né, uma hipótese, determina o nosso modo de pensar. Em determinadas culturas, o modo de pensar é diferente porque a linguagem é diferente. E aí, sendo assim, né, a linguagem se apresentando no homem, né, no Homo sapiens, né, na gente, é a própria magia, né, o próprio Espírito Santo que conseguiu, isso é só uma viagem, viu, gente? Espírito Santo que conseguiu ali operar na natureza, a própria magia em si, para transcender na linguagem no homem, em busca do próprio Deus, né? Então é muito interessante, assim, a magia e a linguagem, elas são quase que a mesma coisa, se o cara for parar para pensar. É verdade. E o Novalis é que vai trazer isso. Vai, fala, Benedito. Essa questão da magia aí, é que se a gente for abrir muito o leque também de significado do que é magia, a gente vai entender que tudo é mágico, tudo que causa um impacto emocional na gente, algo que não é físico, qualquer tipo de impacto abstrato, subjetivo, que uma pessoa, uma comida, qualquer situação nos traz, é um impacto mágico, entre aspas, né? Mas eu acho que dentro do horizonte de se pensar magia, existe algo fora disso, né? Algo mais sublime, fora de que vai além, por exemplo, de uma persuasão, de eu usar a minha linguagem para fazer uma pessoa induzir uma pessoa ao erro, né? Isso também é magia, de certa forma. Você está manipulando a realidade subjetivamente, está conseguindo resultados objetivos, né? Então, eu acho que tem uma diferença, assim, entre
o que seria uma magia de fato e o que são essas coisas naturais aí que fazem parte da comunicação, do verbo, né? Do afeto, de como a gente... Aliás, o próprio termo afeto é interessante, viu? O termo afeto é utilizado para definir plano astral por algumas escolas aí, né? Que é tudo aquilo que me afeta subjetivamente, né? Então, tá ligado também essa parte de magia, só que agora com relação a uma alta magia que vai se comunicar com o cosmos, eu acho que aí já implica em um descondicionamento, né, desse lugar que a gente está aqui, no plano físico de interação, né? E até esse lugar também que a gente está é diferente da época lá do Agripa, né, desses pensadores aí mais antigos, né? Eu particularmente não vejo como ser efetiva, da mesma forma você fazer um talismã com um sigilo planetário lá tal, e achar que na sociedade moderna atual vai ter o mesmo impacto que tinha naquela época, né? A gente vivia diferente, as pessoas viviam, não tinham a mesma comunicação que tem hoje, a mesma proximidade, a mesma dinâmica de mudança de tudo, né? Dessa questão da singularidade, por exemplo, né? A gente está entrando num ritmo de mudanças cada vez maior, né? Isso daí é um negócio bem perceptível, né? Então a gente está em outro espaço-tempo, querendo ou não. O mundo, depois das duas grandes guerras, já se tornou um outro espaço-tempo, já se for ver, né? Então é uma linguagem diferente. Ela até pode servir para a pessoa alterar o campo de realidade dela e descondicionar de uma rotina que ela já está inserida, mas eu acho que ela não vai ter esse alcance todo que esses autores propõem, em termos mágicos, né? E eu acho interessante que o negócio que eu li aqui nesse capítulo, né, que eu não sabia, que o Agripa, no final, a última obra dele é negando tudo, né, falando que magia, ciência, é tudo uma grande futilidade, né, e ele terminou a vida dele na miséria, totalmente lascado, né. Eu acho que até esse desencantamento com a magia, ele faz parte desse processo iniciático maior, em algum momento ele vai acontecer. Acho que esse é um dos grandes arcanos envolvidos nessa história de magia, de alta magia. É a pessoa se decepcionar até com a estrutura mental que ela criou em algum momento. Sim. E assim, eu vou falar duas coisas aí que tu trouxe aí. A primeira, do Cornélio Agripa, né? Por que ele nega a magia no final, as hipóteses que dizem, né? É por conta de razões mesmo políticas, assim. Os protetores dele eram católicos, fervorosos e tal. Ele queria agradar ali, queria evitar problemas, porque ele já tinha filho, já tinha família, ele queria se resguardar, né? Então, talvez tem essa hipótese, se ele realmente não acreditava mais em magia pessoalmente, ou se era um disfarce, né, para ele sobreviver. Tem essa questão em aberto. E outra coisa que tu trouxe, eu acho que e tu trouxe isso, eu achei muito interessante. Me lembrou do Novalis. Porque realmente, eu acho que é isso que tá querendo dizer. Se não foi isso, tu me corrige, mas no começo da tua fala, tu estava dizendo assim, que a magia, ela deve ser pensada como algo maior, né, do que simplesmente a linguagem, no sentido assim, do uso da linguagem, né? Porque é claro que quando a gente fala assim, que magia é linguagem, corre o risco da gente subjetivar demais a ideia de magia, né? Então, assim, como magia acabando sendo, como a galera fala muito aí, psicurgia, né? Eu detesto esse termo, psicurgia. Detesto, que é como se o que fosse psíquico não fosse natural, sendo que a psique faz parte do mundo e do cosmos, né? Mas, assim, achei interessante. Por que eu achei interessante? Porque o Novalis, presta atenção, a galera que não conhece bem o Novalis, que é um autor pouco conhecido, né? Inclusive, eu vou comprar um livro dele esse mês para aprofundar o estudo dele. O Novalis, ele formula o que chama de idealismo mágico. E olha como é interessante o raciocínio dele. Ele diz o seguinte, em linhas gerais, né? Não vou aqui reproduzir como ele diz, que ele é um poeta, então fica meio espaço o pensamento dele. Mas ele diz o seguinte: o ser humano só é capaz de pensar magicamente porque este mundo tem que anteriormente essa lógica da magia habitar dele de algum modo. Porque não tem como o ser humano criar algo que não existe no centro das coisas. Como o ser humano vai inventar a magia? Como é que o ser humano vai inventar a astrologia? Como é que o ser humano vai inventar a religião? Não sei. A ideia de que o que está no homem tem que estar, de algum modo, no mundo, pelo menos em potência. E aí o que acontece? E aí, na modernidade, é o poeta que vai
recuperar essa visão perdida. Interessante, né? A questão do poeta. Porque como a modernidade é a morte de Deus, né? É a morte ali é a morte do mundo mágico, do mundo encantado, o poeta é que vai fazer a gente reenxergar esse mundo mágico que já está sempre ali presente. E aí eu acho interessante esse esforço do Novalis de dizer o seguinte, racionalmente, é preciso imaginar que, de algum modo, o mundo carrega essa linguagem mágica, olha aí, essa linguagem mágica está no mundo, e o poeta mago, né? O poeta na modernidade e o mago na antiguidade são justamente aqueles que conseguem enxergar essa linguagem do próprio mundo. Eu acho isso interessante, porque essa reflexão do Novalis, porque ela nos retira, né, do perigo, do subjetivismo, do individualismo, do relativismo, né? Da ideia de que magia é psicológica, magia é psicologia, magia é só crença. Calma aí. Para que a nossa episteme possa constituir um pensamento mágico, ele tem que, de algum modo, estar no mundo. Assim como, por exemplo, o ser humano constitui a causalidade, né? A causalidade. Chove, a minha calçada molha. É a ideia de causalidade. Como é que nós poderíamos constituir a ideia de causalidade se não houvesse, de algum modo, uma causalidade no mundo? Isso implica lá no Kant, né? Ou seja, como é que eu vou construir uma significação dos fenômenos do mundo se esse mundo, de algum modo, não tem um sentido em si, né? Entende? Porque aí nós caímos no niilismo, né? O ser humano dá sentido ao mundo que não tem sentido. Mas peraí. O mundo precisa ter algum sentido para que o ser humano possa pensar no sentido. Né? É forçoso, racionalmente, isso. Né? Então, é interessante. Agora, o problema é que a modernidade, a episteme do mundo moderno, nos cegou e nos tirou a visão desse mundo encantado, né? E aí é a perspectiva do poeta. E aí é por isso que eles são românticos, né? Porque tanto Novalis como Goethe, como o Herder, como o Hölderlin e outros lá, eles estão muito presos naquela chave do Goethe, né? Que diz o seguinte, depois da modernidade, cada um vai morrer na sua própria religião. Ou seja, religião individual, religião poética. A poesia é a única chave do mundo moderno, que a arte, né? A arte é a única forma de a gente reexperimentar esse sagrado que a morte de Deus provocou. Acho interessante isso, porque o mundo antigo é o mundo da religião. Olha como é interessante. A religião é a síntese interior do absoluto, né? Na religião, espírito e natureza se unem interiormente. Na arte, é externo. A obra de arte, ela é exterior e ela simboliza, ela mostra fora um mundo antes da queda, vamos dizer assim, né? Um mundo onde espírito e natureza ainda estavam imbricados, né? Então, por exemplo, num romance, por exemplo, num conto qualquer, tem um personagem e tem um narrador, meio que fala com o personagem, e o universo responde ao personagem, né? Então assim, essa ideia, olha como é interessante, essa ideia de que a arte, ela ainda está falando de um mundo que responde ao humano, que interage com o humano e, portanto, um mundo mágico, né? E aí, essa chave Novalis eu acho interessante, porque somente, talvez, a partir da arte, da dimensão da arte, é que nós podemos pensar a magia dentro da psique moderna. Porque senão a gente vai estraçalhar a psique moderna. Pode estraçalhar e cair no obscurantismo, né? Sim. É basicamente isso. Pode falar aí, mano. Então, porque a arte, ela tem esse papel aí, né, de anular temporariamente a racionalidade, né, jogar a gente em um estado mesmo sublime, que às vezes transcende até as nossas memórias, né, as nossas memórias imediatas. Né? Mas essa questão da psicologia, eu acho que foi um negócio totalmente, assim, inevitável, né, o deslocamento da atenção para essa parte psicológica, e eu percebo que tem um certo preconceito aí também com relação a essa abordagem, né, mas se você pega a obra do Jung, por exemplo, principalmente o livro vermelho e os livros negros, né, que é praticamente o diário mágico dele, né, você percebe que a visão que ele tinha da psique e tudo mais está alinhada com as tradições esotéricas. Né? Agora, nos livros dele mesmo, que ele teve que formatar aquela linguagem para o meio acadêmico, aí fica meio que separado, né, a questão da psique, como se fosse algo do indivíduo só, né? Mas não, ele tem, na biografia dele, você percebe que ele transitou por todos esses outros conhecimentos, essas outras abordagens. Né? Então, falar de psique, eu não acho algo pejorativo, algo que vai diminuir essa visão além do indivíduo, sabe? Porque
não tem como a gente separar todas as influências psíquicas, condicionamentos, tudo da minha visão que eu vou ter de mundo e como que eu vou entender determinado tema, né? E isso acho que na pós-modernidade fica mais gritante ainda, porque a gente é condicionado o tempo inteiro, né? Por tudo que é coisa aí do capitalismo, marcas, modismos, né? Então é algo assim gritante, como a nossa própria psique, o nosso próprio mundo psíquico, ele condiciona a fatia da realidade que a gente vai perceber, né? Então, eu acho que para poder chegar nesses níveis aí que estão realmente ligados a um aspecto da divindade, antes a gente tem que descascar uma cebola cheia de camadas, que são aspectos nossos, totalmente nossos e condicionados e influenciados por cultura material, que não tem necessariamente a ver com o plano espiritual ainda. Mas eu acho que daí entra um pouco na questão de como Jung vê a psique, como a psique é vista no mundo moderno. Eu não sou nenhum entendedor de psicologia, então eu posso estar falando asneira, mas se a gente olhar para a psique de um ponto de vista científico, beleza, vai ter todo o entendimento técnico de Ah, nem como tem, certo. pior que nem tem. Você pega aquela pessoa lá da neurociência, lá eles ainda estão engatinhando. Eles se baseiam só em encefalograma, gráficos, aí eles fazem analogia com um determinado padrão emocional que a pessoa teve e o que reagiu aquilo lá tal. Eles estão engatinhando, eles não sabem nem ainda ao certo para que serve um neurotransmissor tipo a serotonina, sabe? Então, Ah, sim, agora mas, mas dentro da mas é psicologia tem vários ramos diferentes, né? Você pega a abordagem do Freud, por exemplo, quando ele se refere à psique, não é a mesma abordagem da psicologia analítica. sim, então, mas é porque quando a gente pensa na ideia do Jung, de inconsciente coletivo e tudo mais, ele vai para um lado mais abstrato, mais até amigável para a visão de mundo mística. Não é à toa que o pessoal cientificista hard detesta a obra do Eles Jung. odeiam. E isso, até Odeiam. hoje, na faculdade, eles passam batido praticamente o Jung. Eles só dão uma introdução lá e acabou. Aí você pergunta para a pessoa o que ela conhece do Jung, ela vai falar que é O Homem e Seus Símbolos, né? Que é o único livro que não foi escrito por ele. É É uma que daí voltando. compilação de ensaios de alunos deles, né? É, porque daí voltando à questão do Popper que a gente falou antes, de como o Popper determina a ciência na contemporaneidade, e acontece que nem o Freud nem o Jung cabem dentro da ciência, porque não tem como você provar de forma não falseável que o inconsciente existe. Só que o Jung ele vai além disso e começa a falar de arquétipos como sendo potências simbólicas. E para mim isso casa perfeitamente com certas visões de magia, de você ter o inconsciente coletivo como sendo uma espécie de espírito que transcende o indivíduo e abrange todas as consciências individuais, e daí, dentro dessa sopa de consciência, você tem os arquétipos que são potências arquetípicas, só que se eles são potências e eles estão além do indivíduo, e uma divindade ou um daimon é uma representação de uma potência, então no fim a divindade, o daimon, existe de forma objetiva, ainda mais porque o próprio Jung falava que os arquétipos tinham vontade própria, e de fato eles têm. Um exemplo que eu sempre uso é você pensar Afrodite, beleza? Afrodite é a personificação da potência do amor, mas o amor tem vontade própria, você não escolhe por quem você se apaixona. Senão, provavelmente, ninguém escolher se apaixonar. E você pode pensar em Afrodite como algo além disso, como sendo aquele amor que é a atração entre os átomos para formar as moléculas. É essa ideia abstrata da atração. Então, aí com esse pensamento aí de que arquétipo precede a persona, a gente vai entrar na mesma visão mágica de mundo aí das tradições. Agora, encaixar isso dentro da academia, encaixar isso dentro de uma prática clínica, objetiva, funcional, em termos mercadológicos, é muito difícil, né? Mesmo porque tem um livro... Ah, perdão, Anael. Não, pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Quer É falar, pode falar.
Só concluindo, assim, tem um livro que saiu recentemente chamado Jung Cult, não lembro o nome do autor, que é justamente, eu acho que eu até já mencionei esse livro no grupo antes, não lembro, é de um psicólogo acusando Jung de ter criado uma seita neopagã e ter disfarçado isso de psicologia. E para ser sincero, eu concordo com essa colocação. Ele fazia parte do Círculo Hermético, lá tem carta dele trocada com o Júlio Zévo, lá com uma galerinha aí. Não era 100% academia, não. Assim, deixa eu me arriscar a falar um pouquinho do Jung, porque assim, eu não li muito Jung, mas o pouco que eu parei para ler, eu de fato percebi de imediato que o Jung é mais complexo do que a imagem que as pessoas fazem dele. De fato, assim, você começa a ler assim, não, e o cara tá falando um negócio que as pessoas talvez lá fora fazem uma caricatura, né? Mas assim, queria falar duas coisas sobre o Jung, e é importante falar sobre o Jung mesmo, porque esse conceito de inconsciente coletivo, ele é muito parecido com o conceito de alma do mundo, né, no hermetismo, e a gente sabe que tem uma proximidade, uma ligação entre os dois. Eu queria falar duas coisas sobre o Jung. Primeiro, que o Jung, me corrijam aí se eu estiver errado, quem se aprofunda mais no Jung, o Jung, quando ele fala em conceito coletivo, em arquétipo, ele não está falando no sentido ontológico, né? Ou seja, como ele não está afirmando que essas coisas existem. Ele, como cientista, né, pretensão da ciência, a psicologia tem pretensão de ser uma ciência, ele está dizendo essas hipóteses de que há um inconsciente coletivo, de que há arquétipos, explicam muito bem determinados fenômenos da psique. Então, como a psicologia é uma ciência, então ele está construindo uma hipótese conceitual, categorial, que ajuda a explicar um conjunto de fenômenos. Então, por mais que intimamente o Jung ele acredite, né, em arquétipo como algo ontológico, transcendental, como cientista, como escritor, ele não pode ir para a dimensão ontológica, ele não pode ir para a dimensão metafísica, ou dizer, existem essas coisas no mundo. Apesar dele, eu acho que ele acredita nisso, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ali são categorias para explicar determinados fenômenos, né? Do ponto de vista da ciência. E a segunda coisa, aí já é uma idiosincrasia minha, uma singularidade minha, é que no século XIX, né, quem estuda psicologia sabe disso, houve muito debate da fenomenologia com a psicologia, né, do Edmund Husserl, porque a psicologia ela estava meio que tomando o lugar da filosofia, né, ali a psicologia positivista no começo ali, né, behaviorismo, tudo estava sendo explicado por fenômenos da mente, né, das faculdades cognitivas, e estava meio que tomando o lugar da filosofia. A filosofia, de repente, ela virou uma coisa muito abstrata, conceitual, e o que importa é a gente entender a mente, a psique, ali, o mundo da psique. Aí, a fenomenologia, ela reage a isso, e eu acho interessante essa reação ao psicologismo, não à psicologia, mas ao psicologismo, né, ou seja, a tentativa de reduzir tudo, procurar a explicação do todo a partir da psique, no seguinte ponto, aquilo que está na psique, ela é, antes de tudo, uma questão existencial e uma questão de sentido. Ou seja, há uma dimensão mais originária, que é a relação sua com o mundo, o sentido que você dá à sua vida, vamos dizer assim, falar bem de forma simples, repercute na psique. Você entende assim? A psique como um pano onde escoa, né, questões mais originárias que seriam existenciais de sentido. Né? Então, por exemplo, uma depressão, por exemplo. Depressão é um processo da psique, né? Mas você percebe que antes de ser psicológico, é uma dada interpretação que o sujeito faz do seu mundo, portanto é existencial, portanto é uma questão do sentido, portanto a questão fenomenológica seria mais radical que a questão psicológica, né? Pelo menos assim que eu entendi o debate da fenomenologia com a psicologia. E aí o que acontece? O que eu faço? Eu particularmente, né? O que eu faço? Eu gosto desse efeito da fenomenologia, gosto da efetividade da psicologia, só que eu, particularmente, por uma razão pragmática, talvez, eu faço metafísica. Como é que eu faço metafísica? A psique, ela está no homem porque, de algum modo, ela tem que estar no mundo para poder estar no homem, né? Então, quando eu faço esse giro, olha, como o mundo tem que poder ser explicado para que algo como a psique possa existir? Essa pergunta, ela gira do psíquico do indivíduo para o mundo.
Ou seja, agora eu tenho que dizer o seguinte: o universo é um universo que abriga a possibilidade da psique autoconsciente humana. Então, esse universo não pode ser um mero choque de átomos aleatórios. Ele tem que ter essa psique, pelo menos em potência. Se está em mim, está no mundo, já que eu estou no mundo. Né? Então, eu faço esse giro metafísico, mas eu faço esse giro consciente, que eu não posso colocar ele no Jung, né? Eu não posso colocar ele na fenomenologia, porque a fenomenologia é uma questão de sentido. Até eu dizer que é uma questão metafísica, para a fenomenologia, eu estou apenas construindo sentido, né? Que pode ter repercussão psicológica. Olha que interessante. Se eu vejo o mundo como um mundo mágico, um mundo encantado, eu posso, que nem aquele meme daquela mulher, né, do pastor Raposo, que ela é evangélica, que ela fica tremendo porque o gato miou na casa dela. Por que ela está tendo aquela repercussão psicológica? Porque ela, antes daquilo ser uma reação psicológica, aquele medo que ela está sentindo, existe uma construção de mundo subjacente àquela experiência psicológica. Né? Acho isso interessante. Tem um sistema de crenças que deu aquele impacto, né? Exatamente. Portanto, a questão do sentido, do ser, né? Aí Heidegger, Husserl, né? É mais radical que a questão da psicologia, assim, né? No tempo que estão colocando. Mas eles ainda ficam muito nessa questão do sentido. Eu faço metafísica. Por uma razão pragmática. Eu acho que quem se aproxima de uma mística cristã, esotérica, Rosa Cruz, como é o meu caso, se beneficia muito dessa reflexão que está lá no Schelling. Porque o conceito inconsciente é um conceito do Schelling, um Bewusstsein. E tem um livro no Canadá, que eu quero comprar, tá em inglês, que o cara, ele diz que o conceito inconsciente do Freud, olha como é interessante, eu vou colocar no grupo, eu tenho a imagem desse livro. O conceito inconsciente no Freud, ele bebeu do romantismo alemão, ele bebeu de uma leitura que o Schelling faz do Jacob Boehme. Isso é uma tese, que virou um livro no Canadá. Né? Entendeu? Psique como exatamente, como alma no sentido metafísico, sim, né? No sentido metafísico, sim. Agora, não sei se o Jung entende a alma no sentido metafísico. Ele entende a alma como as faculdades psíquicas, a dimensão da interioridade, né? Vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Para encerrar essa fala, que eu quero ver vocês falando. É interessante isso, porque o inconsciente no Freud, ele bebe do Schelling, só que no Schelling tem uma dimensão ontológica. Exatamente, é a própria canalização do romantismo alemão. Lá no romantismo alemão, ali se faz ontologia, ali se faz metafísica, ali se fala em alma do mundo como uma necessidade racional. Olha como é interessante. Ou seja, é a própria racionalidade humana que exige que esse mundo tenha uma alma nele mesmo para que possa essa alma habitar no homem. Né? Porque se o homem é mundo, e eu acho que a ciência mais materialista possível, fisicalista possível, admite que o homem é mundo, e o homem tem psique, então essa psique tem que estar de algum modo no mundo. Isso é uma exigência racional. A mesma racionalidade que nós construímos um foguete e colocamos no espaço, que é a racionalidade aplicada, tecnológica, é a mesma que nas suas estruturas fundamentais exige Deus e exige uma alma do mundo. E exige um mundo, aí que está. Quando entra a necessidade racional da alma do mundo, entra a possibilidade da magia. Porque o conceito fundamental da magia é que esse mundo é animado, que esse mundo me responde, né? Que esse mundo fala comigo, é que esse mundo atende minha oração, é que esse mundo atende meu apelo. Então, eu vejo muita magia, se a gente for falar assim, em termos de pré-uterino, já mais na psicologia, já ali meu Deus, no amigo do Freud, esqueci o nome dele, não é o Jung, não é o Freud, é o Winnicott, né? O Winnicott, eu gosto muito do Winnicott na questão da psicologia, gosto muito também do Viktor Frankl. A questão do uterino, a barriga, né? Quando o bebê sente fome, a barriga vai lá e nutre o bebê. Se a gente quiser falar assim nessa perspectiva, né? A magia seria mais ou menos essa resposta do útero ao bebê. Olha como é interessante. E na astrologia, eu nunca vi ninguém falando isso, gente. O que eu falar aqui, eu nunca vi ninguém falando. Se alguém tiver falado, vocês me dizem. Na astrologia, como é interessante. O planeta benevolente, o planeta que representa esse útero respondendo ao bebê, é Júpiter, o grande benéfico, né? E Júpiter se exalta no signo de Câncer, que é o signo da barriga, é o signo da mãe, é o signo das águas, né? Acho interessantíssimo. Por que Júpiter se exalta no signo de Câncer, né? Porque talvez isso seja uma reminiscência, né? De que a magia é a projeção desse útero no mundo. O mundo agora é o útero que me responde. E aí a magia estaria na base e na raiz do pensamento religioso. Porque o pensamento religioso também é um pensamento assim, de proteção. Né? Não é que Júpiter é o grande protetor. O que é a religião? O que a religião é a magia? É eu superando a hostilidade originária desse mundo. Esse mundo ele é hostil.
a gente, a nossa presença. Então, a magia seria uma tentativa de fazer com que o universo me responda conforme o útero da minha mãe me respondia quando eu era bebê. Isso, se a gente quiser, assim, uma perspectiva psicogenética, vamos dizer assim, né? Agora, eu, particularmente, eu acho muito válida, eu acho muito interessante falar em termos de magia no sentido psicológico, no sentido fenomenológico e no sentido metafísico. Fazer metafísica. Sabe, por mais que hoje em dia a academia não discuta mais metafísica, no sentido assim, como se discutiu um dia, eu acho que para nós aqui que temos uma abertura ao místico, né, ao esotérico, ao transcendental, essas reflexões metafísicas, elas ajudam talvez a gente entender, muitas vezes, como é que nossa experiência se configura. Porque eu acho que nossa experiência, por mais mística, transcendental que possa ser, ela é carregada dessas categorias fundamentais de compreensão, né? Sabe, assim, é um pensamento que eu tenho. Não sei vocês, aí eu quero ver vocês falando aí. O que vocês acham aí? É isso. Fala do Ken Wilber, eu quero saber do Ken Wilber. Eu achei interessante o Ken Wilber. Achei muito interessante, vou parar para dar uma olhadinha. Porque o Ken Wilber, aproveitando agora que eu queria falar do Ken Wilber, que eu não li, né, mas o Benito trouxe uma coisa interessante, porque é como se eu achei interessante, né? A natureza é a imperfeição inconsciente, né, no Ken Wilber. Deus é a perfeição consciente e o humano é a imperfeição consciente. Né? Então, ele quer quebrar com o romantismo da ideia de que o que está antes, né, no abismo, não é como a gente romantiza. Né? Acho interessante isso porque, assim, no Jacoboeme, né, o próprio Deus nasce desse abismo. Olha como é interessante. Né? O próprio Deus é fruto desse abismo primordial que ele vai chamar de Ungrund, né, sem fundo. E olha como é interessante, gente. O sem fundo é um fundo mágico. O termo é fundo mágico. Ou seja, é dali, é tanta indeterminação, caos primordial, que tudo é possível. Então, o poder da magia está em olhar para trás. Por isso que Ló, quer dizer, se petrifica ao olhar para trás. Ele vai dar essa chave bíblica, né? E aí o que acontece? Lúcifer, ele cai na teosofia de Jacob Boehme, porque ele olha para esse fundo mágico e ele tenta criar os seres como Deus o cria. Olha como a condenação do uso mágico, do uso da magia, como se fosse o ser humano querendo se parecer com Deus, tá estruturante, né? Mas não é isso que eu queria dizer. Eu queria dizer o seguinte, que, se você for pensar em termos políticos, esse fundo mágico, esse caos originário, é o povo, né? É a democracia, né? Ou seja, e você percebe que as transformações políticas, elas vêm quando esse caos irrompe, né? Quando o povo se revolta, na Revolução Francesa, né? As revoluções é quando há essa sublevação do fundo mágico. É interessante isso, né? Então, existe uma filosofia da magia do Jacob Boehme, quando ele vai falar justamente desse fundo mágico, desse abismo primordial. Mas lá no Jacob Boehme, o próprio Deus, esse Deus que é perfeição consciente, ele é resultado de uma força dialética, de um combate dialético, que nasce lá no abismo. Ou seja, o próprio Deus, viu, Benito? O próprio Deus não suporta a imperfeição caótica do Ken Wilber. Ou seja, né, o próprio Deus não suporta estar nesse estágio, entendeu? Sim, é como se fosse isso, né? E ele se desdobra. Olha como é interessante. Eu não sei se no Ken Wilber o próprio Deus teria origem no abismo, mas Jacob Boehme tem. Não sei como é que é. Então, na verdade, a abordagem que ele tem lá é mais com relação àquela visão de que o ápice da realização espiritual seria um retorno a esse reino primordial, a esse jardim do Éden, entendeu? Só que o argumento que ele dá é o seguinte: não tem como a gente pensar esse jardim do Éden como fim, porque as coisas ainda não existiam naquele estado, elas estavam todas em latência, né? Então, só depois do nascimento, quando a criança nasce, que ela adquire cultura, que é possível perceber o que é o mundo, né? Então, essa realização espiritual não tem como ela implicar você retroceder esse nível pré-racional, pré-pessoal, onde eu era simplesmente um feto no oceano primordial lá, conectado, porque eu ainda não tive a experiência da queda, entendeu? Então, é como se a queda fosse algo necessário, e até acho que pela mitologia, né, da Idade de Ouro lá, fala lá, né, que Cronos, na verdade, ele tinha aprisionado o mal naquela situação. Ou seja, o mal já existia, mas ele estava em stand-by para que pudesse desenrolar aquele momento, né? Então, eu vejo a crítica do Wilber mais nesse sentido, porque você pega muitas tradições aí, tipo, até no Santo Daime mesmo, você vê lá pelo Inário, lá, é como se a grande meta fosse retornar ao reininho de papai e mamãe, tá ligado? E eu acho que não é isso. Eu acho que a partir do momento que a gente tem a experiência humana, é para adquirir consciência e talvez retornar àquele estado de plenitude, mas de uma outra forma,
com a experiência realizada, né? Que eu acho que é a grande causa da gente estar aqui. Né? E não a gente negar a manifestação, negar tudo que existe aqui para poder voltar a um estado de pureza. Só que esse estado de pureza, ele é o pré-pessoal da coisa, né? É o estado da latência, né? Da Então. potência, né? Do larval, Sim. né? É interessante porque o Schleiermacher, né, o filósofo alemão, lá hermenêutica, lá, o Friedrich Schleiermacher, ele fala que a experiência fundamental da religião é a experiência da dependência, ou seja, do reconhecimento da finitude. Né? Porque o que é religião? O Schleiermacher. Religião é o sentimento da totalidade. Olha como é interessante. Então, esse sentimento da totalidade é o sentimento religioso. E o ser humano, diante da totalidade, ele só pode sentir o quê? Desespero por conta da sua finitude. Então, a religião seria o reconhecimento de uma dependência originária diante do cosmos, de Deus, e seria um reconhecimento da finitude, né? E aí, como é interessante, o pessoal acusa que isso é uma compreensão cristã do processo da religião. Mas, enfim, tentando entender o autor como ele se coloca, né, que é o exercício hermenêutico que a gente faz aqui, acho interessante porque talvez seja intrínseco da experiência mística, né, talvez a gente veja em Ramakrishna, em outros místicos, não sei, essa retorno a uma infantilização meio consciente, né? O papai e a mamãe, assim, faz um contraponto, claro. O papai e a mamãe talvez seja um reconhecimento da finitude, né? Tamanha, né? E talvez não uma apologia do retorno à larva, né? Assim, faz um contraponto, né? Mas eu entendo perfeitamente o que ele está querendo dizer, eu concordo perfeitamente. Mas aí eu me pergunto até que ponto, né? Como diz o Hegel, né? O Hegel diz assim, o Hegel fala assim na fenomenologia do espírito. O Hegel diz que quando a gente se dá conta da lei moral, né? Que a gente não consegue alcançar, porque a gente é radicado na natureza, a gente sempre vai errar, a gente sofre o que ele chama de consciência infeliz. O que é a consciência infeliz? Existe o ético, o moral, o superego, né? O que ele mandou fazer, vamos dizer assim, ele não pode ter superego, e eu não consegui alcançar isso jamais, então eu tenho a consciência infeliz. Para superar a consciência infeliz, que é uma crise da consciência, ela só é superada com o reconhecimento da finitude. Olha como é interessante, né? Ou seja, somente o reconhecimento da finitude é que poderia fazer a gente atravessar o abismo. E eu me lembro muito de atravessar o abismo da AF, lá na árvore da vida, nessa semântica aí, da árvore da vida da cabala hermética moderna, né? Mas, enfim. Mas é interessante, eu preciso ler mais que um livro que eu achei interessante, assim, nunca tinha ouvido falar dele, fazer esses contrapontos, né? Fazer essas analogias, enfim, essas pontes. Mas é isso. Assim, a gente está aqui trazendo, jogando conceitos, né? Jogando compreensões e ideias, né? Mas, assim, se você entende, né, a superação da consciência infeliz como um reconhecimento da finitude, então o cristianismo, na história, ele seria uma narrativa singular, né, porque ali o próprio Deus desce para Lerachibata, né? O próprio divino desce para atravessar a finitude, né? O Cristo como uma metáfora dessa finitude, né? Desse reconhecimento dessa dependência. Mas, enfim, e aí já seria esse processo lá do romantismo alemão, que a galera que acusa de ser cristocêntrico, né? Mas eu uso por questões pragmáticas. Sabe, minha religiosidade é mais Rosa Cruz, e o idealismo alemão, ele ajuda a pensar isso, né? Exatamente. Sim, legal o mundo, amar o mundo. É isso. Tem aquela questão também da iluminação, né? Se a pessoa se ilumina, aí depois ela decide voltar para a humanidade, por amor, né, tal. Eu acho que o negócio é mais embaixo ainda. Eu acho que, assim, não tem como a pessoa se iluminar individualmente, pelo viés da personalidade, né, do indivíduo em si, e continuar aqui um mundo manifestado cheio de multiplicidade. Eu acho que essa integração final, ela só seria possível quando todo esse sistema se resolver. Então não adianta eu querer voltar para o útero materno lá, para o reininho do papai e mamãe, onde tudo está maravilhoso, que é o estado de pré-existência, né? Sem ter resolvido a causa maior da manifestação, né? Que envolve a queda e tudo mais. E não como a queda tendo sido um atraso no processo, né? E a gente tem que fugir daqui. Eu acho que não é bem assim. Interessante, assumir a queda, né? Assumir a cruz. Achei interessante isso aí. Isso me lembra o que eu falei lá no grupo. O que eu falei lá no grupo de uma discussão que eu tive com um amigo, né? Assim, ele quis dizendo que as pedras e as plantas são mais evoluídas que o ser humano, porque elas estão na harmonia primordial e tal. Digo, mas
ele colocando para mim, entendeu? Que a evolução é a gente voltar a ser planta e pedra, sabe? Assim, eu digo, acho que não pode ser por aí, não. Não, porque o ser humano destruiu o planeta, olha o que o ser humano tá fazendo, o ser humano só faz desgraça, como é que você acha que o ser humano é evoluído? É claro que a planta é mais evoluída que o ser humano. Eu digo, macho, aí foi difícil entender isso para eles, né? Então, eu já cheguei já num pensamento parecido com esse daí, porque assim, a gente tem experiência lá com planta, com fungo, aí você vê o nível de consciência que aquelas substâncias levam a gente, dá a entender que esses reinos aí estão muito além do humano, né? Mas o que eu entendo atualmente é que são sistemas paralelos. A gente não está acima deles e nem eles estão abaixo da gente. É como se fosse outro sistema evolutivo que está aqui para assessorar a gente, né? Uma forma de uma grupo, de uma outra composição aí. Mas Sim. a gente não é o centro das atenções porque a gente depende totalmente desses reinos, né, para estar aqui também, né? Sim, A gente perde muito mais quando esse reino é desequilibrado do que o reino em si, né? Porque o reino vai estar lá, que nem um animal, por exemplo, você pode maltratar um animal doméstico, mas a cada cadela que parir vai nascer 20 cachorros novos aí, né, para fazer o papel no mundo, né? Quem se lasca é a gente com a nossa própria consciência, né? Sim, tu não faz tu coloca em paralelos, né, o reino humano e vegetal. Tu não faz aquela virada humanista que o Pictamento faz, por exemplo, e dizer que apesar do ser humano ser frágil em relação à natureza, o ser humano ele teria uma dignidade que superava os outros, né, o argumento dele. Porque é nele que o universo pode se autocontemplar, porque a atividade contemplativa humana só é no homem, a não ser que você admita que a planta contempla, que a pedra Então, contempla. Aí tu acha que a planta mas aí contempla? é uma necessidade intrínseca do humano isso também, né? Para superar a sua própria condição, né? E o incômodo que a autoconsciência de si traz. Nesses outros reinos não tem isso. A questão da individualidade. Eu acho que o grande diferencial é essa questão da individualidade, e é aí que está a queda, essa questão de eu me conscientizar de eu mesmo, né? De mim mesmo. Tu acha que a natureza se autocontempla só no homem? Ou outros reinos há uma autocontemplação da natureza a partir de outros reinos? Eu acho que os outros reinos eles são baseados em alguns grupos, né? Que eles têm um regimento de um elemental maior lá que rege aquilo, mas é um outro sistema. Acho que é um outro mistério envolvido aí nessa história. Sim, eles não exerceriam atividade autocontemplativa, não é assim, no sentido de eles contemplam a beleza do universo, né? A planta contempla a beleza do universo? Não, né? Ela não contempla a beleza do Não, universo. acho que isso daí vem já desse diferencial do humano já. Pois é. A galera do Renascimento coloca a dignidade humana nessa faculdade. Interessante isso, né? Ou seja, a finalidade da criação é a autocontemplação. E se a finalidade é a autocontemplação, o ser humano seria o momento mais singular desse processo, né? O mais frágil e limitado que ele possa ser em relação a outros reinos, né? Isso é que eu estou reproduzindo o Pico da Mirândola. Ele estaria acima, entre aspas, acima, assim, não de poder, nem de força, nem de pureza, mas ele estaria acima porque se o sentido é a autocontemplação do divino, é no humano que esse sentido alcançaria, não é nem no anjo, nem nos elementais. Interessante, né? O anjo supera a consciência. É interessante isso, né? Assim, o ser humano estaria nessa dignidade porque a atividade autocontemplativa nele chega a sua complexidade maior, vamos dizer assim, né? O seu momento mais dramático, vamos dizer assim, né? O drama do humano é o drama do próprio cosmos, né? Mas, enfim, é isso. Gente, eu queria encerrar por aqui, a gente continua no grupo qualquer discussão, que são 8h24, mas foi um prazer estar com todos, boa noite a todos, e aí, próxima aula a gente continua o capítulo 8, e foi incrível, agradeço a presença de vocês, sempre é incrível, sempre é interessante mais essa conversa, eu amo demais conversar isso com vocês. O livro é só um pretexto para a gente conversar sobre essas coisas, a gente está estudando, mas é só um terreno para a gente conversar, né? E é isso, tá bom? Então, valeu, boa noite a todos.